Fala, rapaziada, bom dia aí para todo mundo. Eu sei que esse vídeo vai parecer um pouco impopular, tá? Lógico, tem pontos positivos a se destacar nas contratações que o Vasco fez até o momento. Tem pontos positivos. O Bahia contratou 2 jogadores e um treinador até agora. Tem pontos positivos que a gente pode destacar? Tem, mas eu acho que a gente não pode endeusar o que foi feito até agora pelo Mercadão da Bola, nem do Vasco, nem do Bahia, tá? Só para deixar esse destaque. Porque quando eu entro nas postagens do Instagram e tal, e de vídeos no YouTube também, eu vejo muita gente endeusando contratações que o Bahia fez até agora, só porque é o Grupo City. Só que quando eu olho para as contratações, eu falo, beleza, bacana, são apostas válidas, porém, nenhuma certeza absoluta que esses caras vão vingar de fato numa Série A que vai ser extremamente competitiva na próxima temporada. Então, isso aqui é um vídeo mais para ponderar todos os pontos, que novamente, tem pontos positivos e negativos também, tá? E a gente vai falar sobre essa reapresentação do elenco do Bahia ontem. Quando a gente olha para essa relação de jogadores, a gente fala, meu velho, tem muita coisa para ser feita aqui, viu? Porque poucos aí se salvam para jogar bem numa Série A. Poucos, tá? Pouquíssimos, melhor dizendo. Bom, óbvio, é muito início ainda vai ter novas contratações, obviamente que sim. Mas o que foi feito até agora, eu não ficaria muito entusiasmado para a próxima temporada, não. E para 2024? A 2024, irmão, é outro ano. Eu tô falando já pro início da próxima temporada 2023, tá, rapaziada? Primeiro, eu queria linkar aqui primeiro a questão do Bahia, tá? O Bahia já contratou aí, né, segundo o Globo Esporte, e também o Fabrício Romano já encaminhou aí a contratação do atacante Kaique, né? Jogador aí jovem, tem 19 anos de idade, extremamente habilidoso, mas é aquilo. Veio da base do Fluminense, aí jogou o Libertadores já, jogou o Brasileirão, mas na esmagadora maioria das vezes vindo do banco de reservas. Até pelo fator idade, né? Um cara muito novo, mas tem qualidade. Foi para o Manchester City, depois ele foi emprestado para o time de Portugal lá e tal, o Passos de Ferreira, e também foi banco, não fez nenhum gol. Então, assim, quando a gente olha para o histórico do moleque, a gente fala, pô, é novo e tal, é uma aposta válida, bacana, mas nada de certeza absoluta que vai vingar e que vai destruir na Série A, porque Série A o buraco é mais embaixo. A gente sabe, Série A não vai estar concorrendo com Operário, Brusque, Náutico, Tombense. Não, irmão, é Flamengo, é Palmeiras, é Corinthians. São times ali de primeiro escalão, velho. É literalmente a elite do futebol brasileiro. Então, eu acho que é pés no chão com relação a Kaique, tá? Que eu já fiz um pouquinho da análise do jogador, nunca acompanhei tanto ele, mas eu coloquei aqui alguns highlights aí dos melhores momentos dele lá no Manchester City, tá? Bom, e aí, gente, o Bahia, segundo o GE também, o Bahia encaminhou a contratação por empréstimo do zagueiro Canu, do Botafogo, tá? O zagueiro deve chegar ao clube tricolor com o contrato até o fim da temporada e a opção de compra de 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais. A transação está em fase aí de troca de documentos, tá? Canu, ele teve boas temporadas ali de 2020 para 2021. Foi muito bem na Série B, na base ali no Botafogo foi muito bem também. Naquele ano que o Botafogo caiu, ele foi um dos poucos que se salvavam daquele elenco. Então, assim, é um cara que oscilou na carreira. 2022 foi tenebroso, foi muito mal. É um zagueiro irregular até agora, não tem uma certa consistência. Então, assim, e o Bahia, para finalizar, contratou o Renato Paiva, né? Treinador que foi campeão equatoriano com o Del Valle e tal, já treinou no Leão, no Benfica B, revelou bons jogadores aí, mundialmente falando, né? Excelentes jogadores, por sinal, Rubem Neves, também teve João Félix destruindo, aí jogou muito bem essa Copa do Mundo, por sinal, jogando aí no Atlético de Madrid e tal, revelou bons jogadores ali na base do Benfica. Pô, tudo isso é legal, é bacana, só que assim, todas essas 3 contratações que eu citei até agora, não é garantia de resultado, tá ligado, meu ponto? Eu não ficaria endeusado com essas contratações até o momento. Eu olharia e falava, porra, são apostas válidas, mas assim, se eu fosse torcedor do Bahia, eu tava esperando um pouco mais uma contratação assim, um pouco mais de peso, aquela contratação que você tenha convicção que vai gerar um resultado na Série A. Até agora, eu não tenho convicção alguma que essas 3 contratações que o Bahia fez até o momento vão conseguir performar bem na Série A. Lógico, podem performar, mas não é nenhuma garantia, porque não são jogadores com um histórico, um lastro ali, uma bagagem para a gente cravar que vai conseguir render muito bem aí na Série A. Você está falando que vai render, não vai render nada? Não estou falando isso, só estou falando que é uma aposta, né? Bom, e aqui da reapresentação do elenco do Bahia,
Vamos parar para pensar aqui rapidão sobre esse mercadão aí do Bahia, sobre esse elenco do Bahia, melhor dizendo. Goleiros, Danilo Fernandes, Matheus Teixeira, Matheus Claus e Gabriel Souza. Cara, Danilo Fernandes, muito irregular na última Série B, terminou em baixa, inclusive, aquela Série B lá, falhou em alguns gols que o Bahia tomou e tal, catando borboleta naquele jogo contra o Londrina, contra o Vasco saiu mal do gol também, enfim, um goleiro inconstante. Não é um goleiro para passar uma segurança muito boa na Série A, mas óbvio, dá para uma composição de elenco. Matheus Teixeira e Matheus Claus também não são goleiros confiáveis, né? Então, assim, de goleiro, o Bahia não tem um grande goleiro ainda. Beleza. Laterais, André Moleque da base, Douglas Borel, Matheus Bahia e esse Rian, né? Não conheço o Rian, não vou negar, mas assim, Matheus Bahia e Douglas Borel não são jogadores para uma Série A. Não sei nem se serve para compor elenco, tá? Talvez ali no máximo para composição. André Moleque da base é um lateral interessante, mas ainda é muito novo. Zagueiro, Gabriel Xavier. Meio-campistas, Daniel, Felipe da base, Lucas Araújo, Marco Antônio, Miqueias, Patrick Verón, Rezende e o Adson da base. De toda essa rapaziada aí, para mim, o único que eu vejo assim, pô, esse cara aqui pode agregar na composição do elenco, talvez seja o Rezende, volante. O resto, eu não tenho convicção alguma que vai servir nem para uma composição de elenco. Atacante, Copete, que tem tudo para ir para o CRB, tá? O presidente Mário Marroquim já falou que tá tudo encaminhado para ele ir para o CRB na próxima temporada. Everton, Oscar Ruiz, Ricardo Goulart e Vitor Jacaré. Rapaziada, é mais aquele ponto. Daí, eu não tenho convicção que ninguém vai conseguir performar bem numa Série A. Talvez para a composição de elenco, o Oscar Ruiz, que na última temporada foi emprestado para o Juventude, e tem até um número minimamente razoável, fez 5 gols nessa última Série A, o Juventude foi o lanterna disparado, e ele se mostrou ser um jogador útil para uma Série A minimamente, beleza. E aí se você pegar todo esse recorte do elenco aí do Bahia, se salva, sei lá, 2, 3, eu sei que Mugni ainda tá nesse bololô, né, não se apresentou ontem, mas vai se reapresentar aí nos próximos dias ou na próxima semana, enfim, não sei exatamente quando é que ele vai se reapresentar, mas assim, Mugni, que renovou o contrato aí com o Bahia, é um bom jogador, acho que para uma composição de elenco, acho que pode ser útil também, acho que é um jogador interessante, mas assim, não tem nada de, assim, no máximo você cata aí, no geral, sei lá, 5 jogadores, e eu não tenho convicção que dos 5 jogadores aí do Bahia, no geral, desse elenco atual, eles serão úteis para uma titularidade, não tenho convicção alguma. Eu acho que para uma composição de elenco, acho que pode ser bem útil. Alguns ali, uns 3, 4, 5, mas nada além disso. O resto são jogadores de Série B, tá, rapaziada? Pelo menos minha análise inicial é essa. Então, tem muita coisa ainda para ser feita e vai ser feita muita coisa, óbvio, né? É aguardar para ver se o Bahia vai conseguir se reforçar de jogadores ali mais tarimbados, óbvio. Não é que eu tô esperando que o Bahia contrate Bernardo Silva. Não, né, gente? Óbvio que não. Mas, assim, eu esperava um pouquinho mais de reforço de peso. Por exemplo, um Pedro Raul da vida. Porra, o Vasco tem um mercadão da bola que contratou Abel Braga para coordenador técnico, Maurício Barbieri para, de fato, técnico, Pedro Raul, atacante, Patrick de Luca, volante do Bahia, ex-Bahia no caso, né? E Júnior Urso. Até onde eu vi ali rapidez, eu catei essas contratações aí do Vasco, tá? Por exemplo, um Pedro Raul, a gente pode ter mais convicção que vai render na Série A. Porra, na última o cara fez 19 gols, pintou e bordou na Série A com o Goiás, que é um time que, porra, é coadjuvante na Série A, é time de 12ª colocação para baixo. E Pedro Raul foi o vice-artilheiro da Série A daquela temporada, dessa última temporada, fazendo gol de tudo que é jeito. Então eu analiso como uma boa contratação do Vasco. Patrick de Luca e Júnior Urso é o seguinte, Patrick de Luca, eu já fiz análise de jogador, vou deixar o link aí no card, já desci a linha em Patrick de Luca, né, e de fato não acho que é jogador para a Série A nesse momento, mas é novo, e tem um detalhe que eu esqueci de falar no vídeo anterior. Ele é um jogador que chega de graça para o Vasco. Chega em fim de contrato ali com o Bahia não renovou o contrato com ele, chegou de graça, então esse é um ponto positivo. Novo, tem potencial, o Vasco não vai pagar a fortuna de 2 milhões, sei lá, 4 milhões, 5 milhões e salário de 600 mil reais, não. É um salário que não vai ser tão caro, o cara chega de graça, então pode se considerar uma aposta válida, até porque no elenco a gente tem que ter um estoque aqui de, essa aqui são as minhas apostas para a temporada. Mesmo que você contrate ele ali para uma composição de elenco e tal, não sei o quê, tá encaixado ali como uma aposta que pode deslanchar, mas também não pode dar em nada, né? Então, assim,
Patrick de Luca é uma aposta que eu não faria, mas enfim, pode dar certo aí com longo prazo. Júnior Urso teve boas temporadas aqui na Série A, no Corinthians, no Atlético Mineiro também, né? Mas assim, é um cara de 33 anos já, que tava jogando na Major League Soccer, né? No Orlando City. E aí, gente, Major League Soccer, né? Tipo assim, tá ligado? Não dá pra gente cravar que vai ser uma grande contratação. Acho que é uma boa contratação, tá? Um cara muito polivalente ali no meio campo, tem muita força física, é o famoso, aspas, volante, cadeira de praia, né? Acho que pode ser interessante aí, mas nada muito para se empolgar ainda, tá? Enfim, acho que foi uma boa aí o que o Vasco fez com Júnior Urso. Agora, sobre Maurício Barbieri, é um técnico que não é primeiro escalão da Série A. É um técnico de segundo escalão da Série A ali, mais ou menos, de segundo para terceiro escalão, de 10ª colocação ali, mais ou menos. Então, assim, acho que segundo escalão tá um bom parâmetro para ele. Então, assim, dessas contratações que o Vasco fez até agora, nada de muito empolgante, porém, eu vejo que pode gerar, sim, bons resultados aí, tá? Mas, assim, quem estava prevendo o Vasco brigando por um título nacional na próxima temporada, até o momento, pelo que se movimentou no mercado, eu não tenho convicção alguma que isso vai acontecer. E sobre o Bahia, o mercado da bola do Bahia até agora e o que tem no elenco nesse momento, eu olho e falo, é muito pouco, até o momento eu sei, é muito início ainda, mas é muito pouco, velho. É muito pouco ainda para eu ter uma confiança, uma convicção que o time vai ficar de G10 para cima da Série A. Mas aí é aguardar, isso é papo para daqui a um mês a gente olhar novamente o Mercadão e falar, ó, isso aqui de fato evoluiu muito. Enfim, acho que o Bahia precisa de contratações aí para todas as posições, tá? Tem Ignacio também aqui que ainda não se apresentou e tal, né? Mas assim, acho que o Bahia precisa de contratações para todas as posições para assumir a titularidade. Enfim, é aguardar. Comenta o que é que tu acha, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu.